Graça e paz, em nome da Igreja Presbiteriana de Coromandel, cumprimento todos que estão participando neste momento, que Deus possa abençoá-los e sustentar a vida de vocês. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 126, Salmo 126, o texto nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Nós vamos ter uma oração de louvor. Pedir o presbítero Wellington que esteja orando ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos, nós te adoramos, a beleza da sua santidade. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, e prova desse amor tão grande foi entregar o seu Filho para que viesse a este mundo e morresse na cruz em nosso favor, em nosso lugar. Sabíamos que não merecíamos, mas faz parte da essência do Senhor, um Deus de amor, um Deus que é misericordioso, um Deus que é gracioso. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, apesar de todas as dificuldades que o mundo tem atravessado. Os seus filhos têm guardado, têm sustentado tanto fisicamente como espiritualmente. Nós te agradecemos pela festa que tem permanecido vivo no nosso coração. Nós te louvamos porque, apesar das dificuldades, a sua igreja permanece viva, porque sabemos que a tua igreja não depende de época, de fase, de pandemia, porque a igreja do Senhor é uma igreja viva. Nós te louvamos porque fazemos parte dessa igreja. Nós te louvamos pelo dia do Senhor, e porque no dia do Senhor nós temos o privilégio de, como igreja do Senhor, nos reunirmos neste local. Que esteja falando aos nossos corações, a todos aqueles que estão nos assistindo, ouvindo, que a tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa vir ao encontro de cada um, quebrantando os nossos corações, trazendo salvação. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 113. Ele pode dar alívio ao meu pesar.
o Salmo 149. Os fiéis louvam a Deus, Salmo 149. Aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, canta-lhe salmos com adolfo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Vamos ter uma oração de louvor, pedir a Jaqueline que esteja orando ao Senhor nosso Deus, e depois damos sequência ao louvor, ao ministério do louvor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te louvamos porque o Senhor tem sido um Deus fiel, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado saúde, ó Pai, tem nos dado o sustento de cada dia. Ser com as nossas vidas, com a vida das nossas famílias, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa, Deus, os nossos pecados e as nossas falhas e fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Ministério de Louvor convida você que está em sua casa, no seu lar, para que louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvemos juntos o cântico Quero Louvar-te. Louvar
declaramos a soberania e o poder do Senhor. Ele é Deus. Se Ele fizer sim, Ele é Deus. Se Ele não fizer aquilo que nós esperamos, Ele é Deus. Mas Deus escolhe fazer aquilo que Lhe aprouve, aquilo que Ele sabe que é melhor em toda situação. Para tudo há um propósito. O Senhor Deus tem tudo planejado com precisão, e tudo Ele faz com eficiência, com eficácia. Isso nos alegra porque somos povo de Deus, estamos acolhidos nos braços dEle, nas mãos dEle. Sabemos que tudo que acontece já está previsto pelo Senhor, foi permitido pelo Senhor. Louvemos ao nosso Deus com este cântico, Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Igualmente a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Igualmente a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a pressa vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Igualmente a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Juntos nós podemos caminhar essa caminhada cristã. Somos suporte uns para os outros.
Somos uma família, família do Senhor. Temos nossa família consanguínea e temos nossa família da fé. Todas essas que nos amparam, que nos auxiliam nessa caminhada. Mesmo em momentos distantes, de modo físico, mas temos aí as tecnologias que nos aproximam. Temos formas de contato uns com os outros por meio das redes sociais e que cremos que tem sido usada de tantas formas para abençoar um ao outro, para levar a palavra do Senhor. Este último cântico diz que juntos nós podemos andar, que nós possamos ser mais atenciosos com os nossos irmãos e que o Senhor nos perdoe pelos momentos que nos afastamos, que nos isolamos de fato e que não podemos assim fazer. Cantemos, cantem conosco, você aí de casa. ouviram,
ouviram, Pai, de tudo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam o Senhor e guardam, Pai, as tuas instruções, os seus mandamentos. Nós te louvamos, Deus querido, porque o Senhor nos chamou para essa linda família, família grande do Senhor. Nós clamamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Nós te pedimos que nos ajude a sempre perdoar, porque necessitamos ser perdoados sempre. Que nós possamos, ó Pai, caminhar junto com os irmãos, que nós possamos falar a palavra do Senhor de modo mais intenso, ó Deus, porque sabemos que são tão curtos os nossos anos aqui nessa terra e queremos, ó Deus, que a Tua palavra alcance mais e mais pessoas para que vivamos uma feliz eternidade, ó Pai, tantos anos incontáveis na eternidade junto ao Senhor. Ó Deus querido, socorre aqueles que necessitam, ó Pai, de amparo financeiro, de amparo da saúde, ó Deus, aqueles que se sentem ansiosos, entristecidos, que o Senhor possa, ó Deus amado, levar a Tua paz, a Tua tranquilidade, que nós saibamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai, que possamos iniciar uma semana, ó Deus, dedicando tudo ao Senhor. Te louvamos, glorificamos o Teu nome, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Nós entregamos todos os irmãos, todos aqueles que participam deste culto, ó Pai, em seus lares e onde quer que estejam. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Convido aos irmãos que estão em casa neste momento, os amigos e os nossos irmãos que aqui estão, que abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 34 ao versículo 38. Marcos, capítulo 8, dos versos 34 ao 38. Esse texto fala que o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Marcos, capítulo 8, de 34 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adultera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os anjos, os santos anjos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, pela oportunidade de ler a Tua palavra e poder meditar no texto da Sagrada Palavra. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos a orientação do Espírito Santo neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração, que a mensagem do Senhor possa vir nos dando crescimento espiritual. E desde já nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Este texto ele faz parte de um livro escrito por Marcos, primo de Barnabé. Foi escrito entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. E Marcos explica os costumes dos judeus para os leitores romanos.
nem ao menos usa a palavra lei no seu texto, no seu evangelho. E é interessante que a palavra lei ocorre por 8 vezes no evangelho de Mateus, 9 vezes no evangelho de Lucas e 15 vezes no evangelho de João. Marcos escreveu para os romanos, e eles interessavam mais pelo poder do que pela descendência. Por isso, Marcos deixa a genealogia de lado e trabalha mais utilizando partes do poder do senhorio de Cristo, chamando assim a atenção dos romanos. Marcos apresenta Jesus como o grande conquistador, aquele que venceu a tempestade, venceu os demônios, as enfermidades e também venceu a morte. Ele é o servo do Senhor, primeiro o servo conquistador, depois o servo sofredor e depois o servo triunfante por causa da ressurreição. Cristo morreu, mas ressuscitou, e Ele não está naquela cruz e nem no sepulcro, Ele está aqui no meio de nós, Ele está presente aqui no nosso meio. Então a nota-chave está no verso 1 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que diz que Jesus Cristo, Filho de Deus. E no texto que nós acabamos de ler, encontramos os mesmos relatos nos evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, onde encontra algumas diferenças na forma de expressar este assunto, mas nada que desabone nenhum dos evangelhos. Pelo contrário, eles confirmam as Escrituras. Temos que entender que para ser um servo de Deus, nós temos que enfrentar alguns desafios. E nessa nossa vida nós enfrentamos muitos e muitos desafios. E exatamente sobre esse tema que nós vamos trabalhar nesta noite: os desafios de um cristão. Não é fácil ser um cristão. Não é fácil ser um servo de Deus. No decorrer de nossa jornada, de nossa história, nós encontramos muitos desafios, alguns fáceis de vencê-los, outros já têm as suas dificuldades, porém, alguns que podem levar ao nosso sofrimento, ao desespero, ansiedade e até nos deixar depressivos. Por exemplo, negar a si mesmo pode ser algo aparentemente difícil. Porém, com a presença de Jesus, não há nada que nós não podemos realizar, que não possamos realizar. Com a presença de Jesus, nós iremos com certeza resistir. Negar é dizer não. O verbo negar nas Sagradas Escrituras, nós encontramos ele em várias partes no grego, que, por exemplo, Jesus havia dito a Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negava por 3 vezes. E Pedro negou a Jesus, conforme o capítulo 14, o verso 30, e também o versículo 72. Aqui nesse texto, o que Jesus está falando é totalmente ao contrário do que fez Pedro. O que Jesus quer dizer é que nós temos que negar o nosso ego, que é a fonte da vontade oposta à vontade de Deus. Ao invés de louvar a Deus, nós passamos às vezes a louvar a nós mesmos. Aí nós encontramos com o egocentrismo, e segundo o Google, egocentrismo é a qualidade, a condição ou o caráter de egocêntrico, é o egoísmo. E segundo a psicologia, é um conjunto de atitudes ou comportamentos indicando que o indivíduo se refere essencialmente a si mesmo. O egocentrismo, no grego, ego mais ketros, é o comportamento voltado somente para si, ou tudo que lhes diz respeito, ou ainda a incapacidade de diferenciar-se dos outros, achar que está no topo, que está superior a tudo e a todos. Quando em um indivíduo
Em especial, usa-se o termo egocêntrico, denotando alguém preocupado consigo mesmo, indiferente aos problemas dos outros. Pessoas que se preocupam somente com aquilo que irá colocá-lo no pedestal, colocá-los acima dos demais. O que Jesus está dizendo é: deixa tudo que envolve o seu ser e volte a olhar para mim. Negar a si mesmo por minha causa. É isso que o texto está dizendo. No momento em que nós entendemos que nós temos que negar a nós mesmos, aí nós estaremos aptos a subir a cruz. Que em segundo lugar, nós vamos colocar que nós temos que tomar a nossa cruz, conforme o versículo 34 do texto que nós lemos. Então, primeiramente, nós observamos, conforme o versículo 34, diz-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Então, primeiramente, nós devemos negar a nós mesmos e depois tomar a nossa cruz, assumir a nossa cruz. Aqui nesse texto, tomar a sua cruz era como um criminoso que deveria tomar a sua cruz e levar até o local da execução. Naquela época, o criminoso tinha que carregar a cruz até o local da execução. Jesus carregou a sua cruz naquela época. Nós devemos tomar a nossa cruz e assumi-la, pois aquilo que é de nossa obrigação, de nossa responsabilidade, nós não podemos de forma alguma transferir para outra pessoa. O que Deus tem para mim, para você, nós temos que assumir, e com amor e com gratidão. Em nossa caminhada até chegar à Nova Canaã, a eternidade, o lugar que Jesus foi preparar para nos levar, nós devemos enfrentar muitos desafios, mas de forma alguma nós devemos abandonar a nossa cruz ou deixar parte dela para trás. Aquilo que o Senhor colocou diante de nós, nós temos que enfrentar. Muitos cristãos negaram a si mesmos e tomaram a sua cruz por causa do reino de Deus. E muitos foram mortos, decapitados, queimados. Se nós observarmos na era dos mártires a história da igreja, nós vamos encontrar muitos cristãos antes da reforma que morreram. Até após reforma, nós tivemos muitas pessoas que morreram por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Por que pregavam o Evangelho? Muitos, na hora de ser decapitado, ou na hora de acender a fogueira, ainda era dado a eles uma nova chance de negar a Jesus. Quando dizia: se você negar a Jesus, você será liberto, você não será decapitado, você não será queimado e você estará livre. O que basta é você dizer: eu nego Jesus. A resposta desses mártires era: acenda a fogueira, pode decapitar, eu não nego Jesus de forma alguma. Muitas pessoas foram mortas, queimadas, outras decapitadas, outras estranguladas, rasgadas, outras colocadas em madeiro, e assim aconteceu. Outros jogados na arenas para lutar com animais, devorados por leões, e assim aconteceu com muitos cristãos na era dos mártires. Mas de forma alguma eles abandonaram o Senhor Jesus Cristo. A cruz pode ser muito pesada, mas o Senhor nunca colocará um peso o qual você não terá condições de carregar. Sabe por quê? Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Ele está conosco do nosso lado, Ele está nos fortalecendo. E o texto diz que o primeiro desafio seria negar a si mesmo. Não é fácil negar a si mesmo. Quantas pessoas fazem tudo na vida para aparecer? Quantas pessoas fazem algo
até mesmo no reino de Deus, para ser visto e para ser glorificado. Então o que Jesus está dizendo é: nega a si mesmo, nega essas coisas mundanas, esses erros que existem no mundo, que você se agrada deles e volta para mim. Nega a si mesmo. O segundo era tomar a sua cruz. Não é fácil. Há muitos desafios pela frente. Nós vamos encontrar desafios. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo é um desafio muito grande. Às vezes nós olhamos para essa pandemia e falamos: o Senhor está voltando. O apóstolo Paulo também disse a mesma coisa na carta aos Coríntios. Ele pensou que o Senhor estava voltando naquela época porque tantas coisas ruins estavam acontecendo. Aí você, passeando pela história, você encontra a era dos mártires, que não podia sequer ler um versículo da Sagrada Escritura, que eram mortos. Eles poderiam dizer: o Senhor está voltando. Ou se você for para um país aí fora, você vai encontrar deparar com terremotos, tsunamis e várias outras catástrofes ocorridas pela natureza, que você vai dizer: o Senhor está voltando. Você vai para um país onde você não pode pregar o Evangelho, se falar de Jesus você é morto, você fala: Jesus está voltando. E quando você compara todos esses acontecimentos com a pandemia fica pequena. Tantas coisas que já aconteceram, mas isso vai acontecer, muitas coisas ainda vão acontecer até a volta do Senhor Jesus. Mas o que o Senhor quer é que nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz. E em terceiro lugar, ele diz: toma a sua cruz e siga-me. Então, em terceiro lugar, nós temos que entender que nós temos que seguir a Jesus. O versículo 34. Nós não podemos perder o Senhor de vista. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor para observar as coisas deste mundo. Esses dias, conversando com um amigo no WhatsApp, um irmão de igreja, e ele disse que antes da pandemia eles foram para a praia. Foram seguindo o carro que estava na frente. O irmão que estava no carro à frente sabia muito bem do caminho, então eles começaram a seguir um atrás do outro. E quando chegou em uma determinada cidade, eles começaram a olhar a cidade, as coisas bonitas daquela cidade, as lojas, e quando voltou o olhar para a frente, cadê o carro da frente? Já tinha ido embora. Eles ficaram perdidos uns dos outros quase 2 horas, até que o celular deu sinal para entrar em contato uns com os outros. Seguir a Jesus significa fazer a sua vontade e não ficar olhando para as coisas do mundo. As coisas do mundo nos atrapalham a seguir a Jesus. E muitas vezes essas coisas do mundo estão adentrando as igrejas. Está entrando na igreja e tornando como se fosse algo bom para ser realizado. Nós temos que entender que nessa caminhada nós vamos encontrar coisas que irão tentar nos desviar dos caminhos do Senhor, principalmente os prazeres desse mundo, que às vezes as pessoas encontram prazeres em bebidas, outro até mesmo sexo, e daí por diante, e o seu olhar distancia cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Desvia dos caminhos do Senhor. Seguir a Jesus significa fazer a sua vontade, que para nós essa vontade dele está registrada nas Sagradas Escrituras. O que nós devemos fazer é meditar nas Sagradas Escrituras para saber qual é a vontade de Deus. Seguir a Jesus não é ter nada e ninguém acima dele. É nós entendermos que Jesus é superior a tudo e a todos e não podemos comparar Jesus com nada. No momento que nós comparamos Jesus com algo que ele mesmo criou, ele deixa de ser superior a tudo e a todos. O nosso Deus, nós não devemos compará-lo com nada. Seguir a Jesus é tê-lo como Senhor da nossa vida.
Agora nós entendemos as perguntas que estão nos versos 36 e 37. Que proveito terá o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta as riquezas, bens materiais? O que adianta todas essas coisas aí do mundo que depois nós vamos partir, nós não vamos levar nada? Pois a palavra diz que da mesma forma que nós chegamos, nós vamos voltar. Alguns anos atrás, eu lembro de um pastor pregando e falando uma ilustração. Ele era pastor de uma igreja no estado de São Paulo, Norberto, e ele na ilustração disse que morreu um irmão da igreja e ele guardava um paletó que ele queria usar no dia do enterro. Ali vestia um paletó, só que ele não abotoava na frente. O que eles fizeram? Viraram ele e cortaram nas costas. Na frente estava bonito. Para onde ele estava indo, ele não ia levar aquele paletó. Então tudo que nós conquistamos aqui nesse mundo vai ficar aqui. Nós temos que entender que nós estamos vivendo aqui para o louvor e a glória do Senhor, e nós devemos amar uns aos outros, preocupar-nos com os outros. Então nós entendemos que adianta ganhar o mundo inteiro e lá no final perder a sua alma. Quando chegar diante de Deus, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. A outra pergunta encontrada aqui no 36 e 37: ou o que daria o homem em troca de sua alma? Nós não podemos negociar com Deus. A salvação é gratuita, não é comprada. Nada conquistado aqui nesse mundo pode comprar a salvação. Nós devemos viver na total obediência ao Senhor nosso Deus. Nós temos que entender que as nossas conquistas, nós conquistamos porque Deus permite que conquistamos. Mas no momento que nós colocamos as nossas conquistas acima de Deus e deixamos de ser fiel ao Senhor, nós já estamos começando a desviar e se perder do Senhor Jesus. Nós estamos afastando o nosso olhar do Senhor. Nossos desafios deste mundo são grandes. Para chegar ao local da execução, pois todos que tomam a sua cruz vão levar até o local da execução. E para nós é o último dia de vida aqui na terra. É quando cessar os nossos dias terrenos. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, seguindo a Jesus, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Nós estamos caminhando para a nova Canaã celestial, o lugar que o Senhor já preparou para nós. E o texto está dizendo: como Jesus caminhou com a sua cruz para morrer, nós também estamos caminhando com a nossa cruz para morrermos. Porém, nossa cruz será carregada até o final de nossa jornada, onde entregaremos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o qual nós vamos seguir eternamente. Ele está conosco aqui, nos ajudando a carregar a nossa cruz, e Ele vai estar conosco na eternidade. Esse é o desafio de um cristão. A pergunta que eu gostaria de deixar nessa noite a você: você já negou a si mesmo? Os prazeres deste mundo, as coisas que às vezes trazem alegrias, mas alegrias passageiras? Você já negou a si mesmo? Você já tomou a sua cruz? Ou você está tentando transferir o que é seu para outras pessoas? Você está seguindo a Jesus? Gostaria de dizer que ainda há tempo de fazer tudo isso, desde que comece agora. O Senhor está te dando uma nova chance de viver para Ele. Quando nós olhamos a história a respeito das profecias da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Isaías coloca que ele seria o broto, o renovo na casa de Jessé, quando você derruba uma árvore, fica um tronco da árvore baixinho assim, e nas raízes começa a brotar um broto. É o que Isaías disse, que esse broto era o renovo,
era Jesus Cristo para dar uma nova oportunidade de vida para nós. Jeremias também confirma o que Isaías disse. E os evangelhos confirmam que Jesus veio e que Jesus morreu por mim e por você. Agora o que ele está dizendo: negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se você não está seguindo o Senhor, faça isso agora. Comece agora. O Senhor está dando uma nova oportunidade para você recomeçar. Recomeçar com Ele. E eu gostaria de orar nesse momento com você que está em casa nesse momento. Você que está tomando uma decisão pelo Senhor. Eu gostaria de estar fazendo essa oração, encerrando também o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, que muitas pessoas, servos do Senhor, ainda não enxergaram o Senhor como Senhor de suas vidas. Que neste momento, muitas pessoas possam estar entregando as suas vidas ao Senhor. Que o Senhor nosso Deus possa estar recebendo no altar do Senhor, purificando essas vidas, dando uma nova chance para elas viver eternamente com o Senhor, viver aqui na terra e depois na eternidade. Pai, cuida dos teus filhos, dos teus servos. Há muitas pessoas neste momento buscando a presença do Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus onipotente, todo-poderoso. Por isso o Senhor recebe as nossas orações na presença do Senhor, porque são muitos servos que estão dirigindo esse momento de oração, Senhor. Mas nós pedimos por aquelas vidas que ainda não alcançaram o Senhor, ou aqueles que seguem o Senhor, mas têm desviado dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa estar atuando através do Espírito Santo em cada coração, ó Pai, transformando essas vidas, recuperando essas vidas, ó Deus. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder meditar na palavra do Senhor mais um dia. Eu agradeço por este momento. Eu agradeço pelos irmãos que aqui estão, o Ministério de Louvor que aqui veio louvar e glorificar o nome do Senhor. Aos irmãos que estão em casa, os amigos, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor sustente as suas vidas. E eu agradeço em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todo o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém.